Bom dia, meu nome é Jorge, sou formado em Ciência da Computação, bacharel. Estou fazendo esse projeto para mostrar aqui como é mais fácil digitar aqui na tabela, direto na tabela, que como eu aprendi na internet e nos vídeos do YouTube, que você criava aqueles campinhos em cima, digitava nele, tinha um botão adicionar, ele adicionava aqui nas células da tabela. Digitava novamente, adicionar. É um saco mexer com esses botões porque trabalhava com os dados na memória. Tinha o botão adicionar, modificar ou alterar e excluir. E assim eu trabalho direto na célula. Para gravar também tinha que pegar da memória para gravar no banco. Assim ele pega direto da tabela. E esse é um dos motivos. Ficou mais fácil mexer com a tabela e gravar no banco. Bom, vamos lá, a explicação do projeto. Aqui a parte dos imports necessários para o projeto. Vou fechar aqui. Aqui eu começo a criação da tabela. Aqui eu crio uma barra de rolagem para quando tiver muitos dados aqui, aparece a barra de rolagem aqui. Aqui eu crio um default table modelo para a tabela, para poder adicionar, remover linhas. Aqui eu crio o campo de texto, esse aqui. Aqui eu crio um combo box, que seria esse aqui. Aqui é um row pop-up, eu vou usar, é uma classe interna que eu vou usar para usar o mouse. Quando quiser adicionar linha, eu vou clicar para adicionar e remover linhas. Aqui eu crio o novo objeto, o combo, né? Aqui eu crio o objeto, aqui eu inicializo ele, aqui eu inicializo a barra de rolagem, aqui eu crio a tabela com três linhas, ou melhor, com 4 linhas e 3 colunas. Uma coluna chamada VTR, horas, quilometragem, km. Aqui eu inicializo o modelo colocando o default table model na tabela. Aqui eu crio a coluna com o tamanho de 80, ou seja, aqui ela tem o tamanho de 80, e a segunda tem 120 e a terceira 310. 120, 310. Eu estou usando essa parte aqui para colocar um renderizador na tabela e que posiciona tudo no centro o que eu digitar. Aqui é para deixar as letras preta, vai ser negrito, tamanho 12. Aqui é o texto da tabela fica do cabeçalho negrito e o tamanho 12 na cor vermelha. O texto fica na cor vermelha. O texto na cor vermelha.
Aqui a altura da célula com 26, aqui com 26, eu posso aumentar para 30, sei lá. Aqui eu reforço as linhas da tabela, fica bem parecido aqui, senão fica meio transparente. Aqui eu seto as linhas como false e a célula também como false, que eu não preciso editar as células da tabela, porque vai estar no editor. Aqui eu coloco o campo de texto na coluna 0, campo na coluna 0, e aqui eu coloco o combo, adiciono o combo na coluna 1, ok? Aqui eu adiciono a tabela na barra de rolagem, né? Coloco o tamanho nela, tamanho de 500 por 312, 500 por 312, e aqui eu adiciono a tabela junto com a barra de rolagem na frame, para ela aparecer aqui. Aqui eu adiciono um vazio no combo, que se eu não colocar, ele começa como Minas Gerais, e eu quero que ele comece como vazio. Aqui como vazio. O próximo vai ser Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Aqui eu coloquei um focus listener. Quando ganhar o foco na tabela, ele vai tentar pegar a linha selecionada e a coluna selecionada. Vai verificar. Se for -1, ele vai setar a linha e a coluna como 0, para evitar erros. Porque se tiver menos, quando ganha o foco, ele dá erro. Aqui eu carrego a seleção, linha e coluna, e coloco o editor na linha, na coluna, por exemplo, para inicializar, na onde eu clicar, ele colocar o editor para mim. Se a célula for nula, diferente da nula, eu coloco o foco na célula. Se ela for diferente de nula. Aqui eu vou explicar depois. É a parte que eu coloco o movimento do mouse clicado para adicionar e remover linha. Aqui eu coloco um key listener no campo de texto. Esse comando aqui, ele pega o caractere e dá um to uppercase. Ele aumenta, para aumentar a letra. Só no keypad, nem no preset, no release. Eu coloquei aqui no keypad. Aqui o botão gravar. Eu não coloquei nome, mas vamos lá. Aqui ó, a conexão. A classe conexão é essa aqui, para conexão com o banco. Aqui é o import do JavaSQL. Aqui é o do Java Swing, por causa do JOption Pane, que mostra a mensagem. Aqui eu crio um driver, que eu estou usando PostgreSQL. Aqui eu crio um endereço onde está o banco, uma URL. Aqui um usuário, pode ser qualquer nome, uma senha.
Aqui é a classe conexão. Aqui é o caminho, responsável por abrir o caminho para conexão. E aqui o result set, eu armazeno o resultado dos comandos SQL. Aqui é o método, ele retorna um booleano, se deu certo ou não. O nome dele é conecta, faz a conexão. Aqui eu passo o driver. Aqui eu passo a URL, o usuário e a senha. Se der certo, se der errado, ele dá uma mensagem de erro. Aqui a parte retorna um booleano também, desconecta para desconectar, desconexão. Booleano, resulta, ele começa com true. Ele tenta fazer a conexão. Se der erro, ele retorna um false e dá uma mensagem que não foi possível fechar o banco. Aqui é o método para executar o SQL. Ele retorna também um booleano. Ele faz a conexão, ele executa o SQL aqui, ó, sentença de execução, e retorna um true. Se der erro, retorna false. Aqui eu crio aqui ele conecta, faz a conexão com o banco. Aqui, essa parte aqui, ele deixa a célula editável para poder pegar os dados. Se eu não colocar isso aqui, ele não consegue pegar os dados, ou seja, também não consigo nem editar se eu não colocar isso aqui. Antes de pegar os dados, eu tenho que remover o editor, porque quando eu digito no editor, ele está no editor, não está na célula. E aqui ele pega da célula, por exemplo, da posição 0. Vamos supor, ele começou com 0 aqui, ó. Ele vai na posição 0 e 0. Se o editor tiver ali, eu escrevi algo aqui, ó. Quando eu mandar gravar e tiver o editor lá, eu não removi ele antes. Eu não removi o editor. Ele pega um vazio, porque o dado está ainda no editor. Daí, quando eu removo, ele joga para a célula. Aí eu consigo pegar os dados e gravar no banco. Aqui ele pega quantas linhas tem. Aqui ele mostra quantas linhas tem, o tamanho de quantas linhas tem, quantas vezes ele vai fazer. Aí que eu crio a variável int, que vai ser menor que o tamanho, quantas vezes ele vai fazer. Que aqui no caso, se eu fizer uma, duas, três, quatro vezes, e vai ter um for aqui que vai fazer quantas vezes. Ele vai começar sempre na posição 0, porque o i começa com 0. Esse i aqui se refere à linha, por exemplo, a linha 0, aqui ó, linha 0, e o outro também a linha 0. Ele faz a primeira vez, ele pega aqui linha 0, linha 0, linha 1, 2, linha 3. Aqui é a parte da coluna. Aqui ele vai pegar a coluna 0, coluna 1, e aqui é a coluna 2. Ele vai pegar os dados da coluna 2. No caso seria aqui, ó, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Isso aqui ele não altera. Isso aqui ele não altera. Ele não altera. Ele sempre vai ser referenciado a coluna indicada aqui, ó. Coluna 0, 1 e 2. Coluna 0, 1 e 2. Aqui altera. Linha 1, 2, 3 e 4. Ele faz a primeira vez aqui, valendo 0. Aí ele faz, executa a primeira, daí ele vai, se tiver a segunda, vai ser 1, aqui vai ser 1, todo i aqui vai ser 1, o i vai ser 1,
for 3, vai valer 3, assim sucessivamente. Se não tiver nada, ele não executa. Próxima aula eu vou ensinar a trabalhar com a classe interna. Por exemplo, se eu quiser adicionar uma nova linha, eu vou usar esse raw pop-up aqui. Isso aqui. Essa classe interna aqui. Nada mais que faz isso aqui. Adicionar linha. Aí eu clico aqui, ó, adicionar linha no começo. Vou adicionar aqui. Adicionar linha no final. No começo. No final. Final. Ok? Espero que tenham gostado da aula.